Olá! Hoje o nosso assunto é vampirismo e magnetismo. Deixa eu projetar aqui a tela. Vampirismo e magnetismo em André Luiz. Aí está. Vampirismo e magnetismo em André Luiz. Será que o conceito de vampirismo, como vulgarmente é conhecido, aquele ser que atua à noite, que alimenta-se de sangue, é corroborado pelo pensamento espírita? Existe, de fato, tais morcegos sugadores que agem à noite? Não. Apesar de que a ideia não é totalmente falsa, mas não é, obviamente, aquilo que temos no Espiritismo como conceito, como definição. No livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre, em explicações a André Luiz, assim define o conceito de vampirismo. É toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Vejam então, são entidades como quaisquer um de nós, seres humanos, mas no plano espiritual, são caracterizados por ignorância, por ociosidade e se valem de objetivos, de propósitos sinistros a qualquer momento, desde que possa se estabelecer uma sintonia mental, psíquica, vibratória entre eles e os encarnados que lhe recebem a influenciação. Não vamos aqui fazer uma ampla reflexão sobre os tipos de obsessões catalogados no Espiritismo, mas colocaremos o foco nessa pequenina lição que André Luiz nos traz e que lhe foi muito significativa, trazendo-lhe muita surpresa, pois se deu num contexto de estudo de um grupo mediúnico e de suas atividades espirituais. Ali, ele percebeu a existência e a influência das larvas psíquicas, das bactérias fluídicas, de organismos microscópicos que eram produzidos pela mente humana. Nós falamos sobre esse assunto num vídeo anterior e vamos colocá-lo ao final para quem tiver interesse. Aqui, damos sequência à temática vampirismo. E Alexandre continua na sua explicação. A morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Interessante o termo parasitário que ele utiliza, né? Mas continuando, ele diz: deste modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes nas sucessivas reencarnações, é muito grande na crosta terrestre, nos trazendo que este fenômeno, antes de ser de pouca importância ou muito específico, ele é, de fato, amplamente difundido nas relações entre o homem encarnado e o homem desencarnado. Porque amplo e frequente é também a nossa indiferença às leis divinas, possibilitando
o surgimento de relações parasitárias, em que um se aproveita do campo magnético, do magnetismo, do fluido vital de outro, como veremos logo a seguir. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o corpo emocional. Vejam algumas palavras-chave para esse entendimento: relações parasitárias, imantação do espírito ao ambiente ao qual ele se fez viciado, ou as pessoas às quais ele se vinculou numa relação de viciação do sentimento. E o conceito de campo emocional, né, de alimentação do campo emocional a partir dessas vivências na crosta terrestre. Ele continua ainda explicando a André Luiz: dolorosa ignorância prende-lhes os corações, encarceradas no magnetismo terrestre. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Sim, as larvas psíquicas, as bactérias espirituais, como queiramos chamar, produzidas pela mente humana, pelo pensamento humano, aliado ao sentimento em desalinho, dá origem às larvas, que são portadoras de vigoroso magnetismo animal e que servem de alimento para esses espíritos perdidos, ignorantes, sofridos também, e que fazem dela ou delas o seu alimento habitual. Vejamos um esquema rápido para gravar essa lição de modo esquemático. A imagem, né, do homem na foto representa nós distraídos com as coisas do mundo, né, vibrando e pensando exclusivamente em questões materiais, nos prazeres, nas sensações, nos compromissos mais ou menos nobres. E esse padrão mental, esse padrão emocional, em desarmonia, gera, justamente quando alimentados com o tempo, fixados na nossa rotina insistentemente, as tais larvas psíquicas, que portadoras são de vigoroso magnetismo animal. Os obsessores, os vampiros, utilizando o linguajar de Alexandre, entram em sintonia psíquica conosco, seres encarnados, distraídos e vibrando no mesmo padrão mental. Fazem jus, ou fazem como objetivo, né, alimentarem-se justamente desse magnetismo animal que existe nessas larvas psíquicas, formando um verdadeiro ciclo vicioso que dá manutenção e perpetuação ao quadro até que os interessados resolvam quebrar, né, os grilhões, as algemas dessas vinculações espirituais. Ainda no livro Missionários da Luz, vemos exemplos de casos de vampirismo, especificamente lembrando aquela situação em que os trabalhadores de um grupo espírita saem da sua atividade e já tem à porta da instituição um aglomerado de entidades que lhes são companheiras espirituais, mas que,
naturalmente não tinham acesso ao trabalho espiritual, que estava protegido magneticamente da sua presença. Mas tão logo é findado o trabalho, os trabalhadores voltam à sua rotina e ainda no veículo em que se deslocavam para suas residências, um jovem, sua mãe e a filha, né, dessa mãe, irmã do rapaz, têm um diálogo dentro deste carro, em que são acompanhados por Alexandre e por André Luiz. E André descreve que três entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a presença espiritual deles, acercaram-se do trio sob nossa observação. O amigo, a entidade espiritual, de aspecto sombrio, que se reuniu à nossa irmã, foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Estava ali, imantado à sua ex-companheira. E o rapaz, que vivia desalinhos no terreno da sexualidade, também se fazia acompanhar por outros dois infelizes, que se apegavam tão fortemente ao rapaz, e são dois companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. Nesta cena, vemos ainda Alexandre tentar, e com bom resultado, a influenciação por intuição mental a essa menina, que no diálogo familiar se faz portadora da mensagem de Alexandre, tentando trazer uma luz para essa dupla, né, que tinha naturalmente boa vontade, interesse, conhecimento espiritual, mas se viam ainda portadores de deficiências na sua emocionalidade, no seu padrão de pensamentos, tornando-se, entre aspas, vítimas do vampirismo. Entre aspas, porque vamos ver aqui a explicação importante que Alexandre faz a André Luiz quando ele pergunta: mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? E então, a lição derradeira de Alexandre. Os interessados, ou seja, as pessoas ali do carro, os trabalhadores espíritas, forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, André, no propósito de beneficiá-los, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros invisíveis. Vejam como complexa é essa questão e como todos nós somos corresponsáveis pelos fenômenos de obsessão, de influência espiritual, notadamente aqui o vampirismo de que falamos. E como é importante nos conhecermos intimamente, termos vigilância sobre os nossos pensamentos, consciência sobre os nossos desejos interiores. Pois, na espiritualidade, tudo isso se revela com uma objetividade muito clara. E temos também a importância, nesse processo de autoconhecimento, que a doutrina espírita nos apresenta caminhos valiosos, mas também, não raras vezes, a necessidade de que possamos contar com um processo de terapia, por exemplo,
em que alguém poderá nos ajudar nessa caminhada de desenvolvimento interior, em que nós, muitas vezes, caímos em armadilhas e temos pontos de um emaranhamento mental e emocional que muitas vezes demoramos para darmos conta e para superá-los. Então, a terapia, muitas vezes, é um poderoso auxiliar nesse processo. Ficamos por aqui, nesta lição, e até a próxima.